noite, Janderson. Boa noite, professora Ana Luísa. O grande Berílio, boa noite. Professor, estamos chique. Vamos começar a live. Estamos chique, porque não é todo dia que temos aqui a professora Ana Luísa Jacobi Fernandes. Muito obrigado, querida amiga, por ter aceitado o convite. Sei que a sua agenda aí está lotada, sua secretária. Mas eu fico muito feliz e lisonjeado, assim, em nome de todo esse público, por você arrumar um tempinho para estar conosco. Isso, a honra é minha. Para os amigos a gente sempre tem tempo, né? Mas... Muito bem, muito bem. Professora, a gente vai fazer o curso aqui ao vivo, aliás, o curso... Vê como é que minhas ideias hoje estão. Estou mais para lá do que para cá. Nosso curso presencial. Nosso curso presencial, Pará presente aí. Nosso curso presencial aqui em Natal, eu estou aqui em Natal, e hoje saiu o local do evento, né? Realmente formidável as fotos do evento, do local do evento, lá na praia de Ponta Negra. Delícia. Né? É incrível, para quem não conhece, eu tô falando. Gente, aproveita que o curso é segunda, terça e quarta, e aí já passa o final de semana, porque o Natal é incrível, né? Tem muitas coisas para fazer, o hotel é maravilhoso. É na beira da praia, né? Beira da praia. Já aproveita que a outra semana é carnaval, já emenda. Já emenda aqui. O carnaval não está muito agitado, é? Então, carnaval e Natal, ele tem aumentado, né? Eu estou aqui morando há 4 anos aqui em Natal. Ele não tem aquele burburinho de Salvador, Rio, mas tem bastante coisa, né? Aí acaba que o pessoal vai para o litoral sul, ali para Pirangi, pessoal que quer curtir e tal. E as praias do norte ficam para quem quer veranear com um pouco mais de sossego e tranquilidade. Mas é muito bom aqui. Teve Carnatal em dezembro, a micareta fora de época aqui. Eu não pude ir, infelizmente, esse ano. Tá certo. Mas estava convidado, professor. E o hotel, ele fica na beira da praia, mas na beira do mar mesmo, e atrás do Camarões, tradicional restaurante aqui da cidade. Então, todo mundo vai ficar bem situado. E depois procure o pessoal do comercial, gente, que eles conseguiram, assim, diária por 1/3 do valor da Booking. Um troço extraordinário, assim. Diária R$ 1.200, estava por 400 e pouco o casal, assim, troço extraordinário. Depois procura o pessoal do comercial aí. E antes de entrar no tema da live, não sei se a professora Ana Luísa está sabendo, mas a Orla de Ponta Negra, eu já ia dizer sofreu, ela foi presenteada com uma engorda, a faixa de areia, então tá muito maior, tá muito legal. E a professora vai pegar aqui em primeira mão. Que legal. E isso é raro, né? A tendência é o contrário. Acho que vai mudando, né? De região para região. Esse aqui, São Miguel do Gostoso, tá diminuindo a faixa, né? Só que a engorda foi artificial, né? Igual fizeram lá em Balneário Camboriú. Eu acho que eu estou engordando tanto que onde eu chego a praia engorda. Quando eu fui morar em Canasvieiras, lá em Floripa, foi aprovada, começou a engorda. Aí agora aqui em Natal começou a engorda. É no Praia Mar Hotel, Léo, isso mesmo. Tem 2 Praia Mar, né? O nosso é o Hotel e Convention, que é o que é na beira da praia mesmo. Tá? Então o pessoal vai ser muito bem recebido aqui pela Virtu. A Lavínia já está ali preparada para entrar no final da live, dando o recado. Não vou mais me alugar. Professor, sabe que eu gosto que eu converso mais do que... assim que é bom. Quando eu falei em sofrer a intervenção, eu me recordo, fica ecoando as palavras do ministro Aires Brito, que ele falava assim, não fala, né? Tá vivíssimo e maravilhoso. Ministro Aires Brito. Ele fala, repetindo o pai dele, assim, a gente tem que aprender a usar o português. É dizer que a rua sofreu uma intervenção. Se é uma coisa boa, ela não sofreu. Né? Se é uma coisa boa, ela não sofreu. Ela foi presenteada com a intervenção, ela foi, né, agraciada com a intervenção.
Aí agora, toda vez que eu vou falar sofreu, eu lembro do Ministro Aires Brito. Boa. Uma Mas tá certo, figura é o tom mais nobre, né, da palavra. Fica bonito, né? muito Olha só. bem. E a professora, me tira uma dúvida, uma curiosidade aqui agora, Hum, antes da gente entrar no assunto técnico. O opa. seu pai é o meu ídolo e de todos que trabalham com licitações e contratos, imagino que o seu também, né? Mas esse assunto eu vou deixar para o podcast aqui. Mas ele também tem um português escorreito e perfeito, assim. Como que é conviver com o professor Jacobi, assim, Eu todo dia? vou contar curiosidades, né? Ele, quando eu era pequena, ele para aumentava, quando eu pedia aumento de mesada, ele me condicionava algumas coisas, né? Então, desde pequenininha, primeiro era ajudar ele a organizar os arquivos. Então, eu sou muito organizada, muito organizada. E, né, ele me forjou assim. E o segundo era ler Barça e ler dicionário. Então aí eu ia lendo, né, lendo o dicionário, lendo Barça, porque o que ele fala, que tem um pouco a ver com o que o ministro Aires Brito fala, é a precisão vernacular, né? Às vezes a gente usa o significado da palavra que ele não é aquele primeiro que consta no dicionário, ele está lá naquelas linhas abaixo, que gera uma confusão, né? Então, tipo, joia, tudo jóia. O que que significa tudo jóia? Ele sempre pontua isso. Tá tudo precioso? Então vamos ao que o dicionário, a forma mais clara que o dicionário se propõe, né? Então ele fazia esses exercícios assim que foram me motivando financeiramente a adquirir esse conhecimento. Muito Então, bom. Bolsa Barça. Bolsa Barça. então assim, sempre tentar usar o significado que é o primeiro que o dicionário coloca nessa precisão. É muito importante. E a gente, por muito tempo, tanto na sala de aula quanto no nosso escritório, a gente teve revisores de português em loco, né? Então, assim, contratados para trabalhar com a gente. Então, essa parte que ele fomenta, que a gente está fomentando aqui da capacitação, ela é real, ela não é só para fora, né? Então, a gente tem oficinas de português, oficinas de escrita, como melhorar a escrita. Então, isso é muito bacana porque a gente vai cada vez mais melhorando, né? A nossa redação, deixando mais clara. Hoje a gente já tem um estilo de escrita, e aí puxando o gancho do chat GPT, que ele auxilia muito nisso. Eu sou fã, né? Ainda mais que depois que o James fez uma palestra exclusiva para gente. Foi fantástico lá no escritório, para ajudar a deixar a escrita cada vez mais clara e objetiva. Então, acabar, como o ministro Barroso gosta, né, acabar com aquelas palavras difíceis de significados que as pessoas têm dificuldade de compreender para o leigo, né? Então, isso é muito bacana. Então, o chat GPT me ajuda muito nisso. Vamos deixar a escrita mais limpa, mais sucinta. Acho que, como o ministro colocou, né, a gente tem que deixar o acesso à justiça possibilitado para todos. Não ficar falando palavras difíceis para complicar a vida das pessoas, né? Perfeito. A gente vai fazer uma live aqui, obviamente que eu não vou conseguir esses convidados, que é o ministro Barroso, foi meu professor também, que tive essa graciosa oportunidade, com o Leme Streck. Nossa, Colocar um do lado do outro, vamos ver quem é que vem essa discussão. é verdade. É muito interessante, eu sou apaixonado pela língua portuguesa, né, pela... Minha memória hoje está péssima, né? Mas pela última flor do Lácio, região do Lácio lá. E é interessante, professor, esse gancho que você fez é muito interessante, da escrita com o chat GPT. Professor Tiossi está aí na área, grande abraço. Luizinho sempre nos acompanhando também, um grande abraço. Tem duas coisas, professor, no que o uso da inteligência artificial, eu creio que ele vai melhorar nas pessoas. Um é o uso do vernáculo, o uso do português, o uso do idioma, e o segundo é a capacidade de desenvolvimento de raciocínio lógico. Não por acaso são esses os dois. Veja como é, né? Eu preparei a live aqui, mas já joguei fora o material.
E a minha parte eu vou me ater nesses dois, vou até anotar aqui, porque a pessoa com TDAH tem que anotar tudo, né? Vernáculo. Mas live boa é assim, que vai fluindo, né? Que a gente vai puxando os assuntos e as coisas vão vindo. Vernáculo e raciocínio lógico. Eu não sei se a professora concorda comigo, mas eu sou muito chato com português. Só para a professora ter ideia, lá no TCU, quando eu era chefe de serviço e depois diretor, o pessoal esperava eu sair de férias para desovar os processos. Porque eu era Ser corrigido. rigoroso nessas duas coisas, né? No vernáculo e no raciocínio lógico. E o chat GPT, a inteligência artificial, ela exige e a gente vai falar isso também no curso, ela exige do seu usuário, como a professora muito bem falou, essas duas qualidades. O primeiro é o vernáculo exato, porque como a inteligência artificial, ela não é uma inteligência natural, ela não sente, né? Ela não é sensitiva, ela vai utilizar aquele vernáculo, aquela palavra lá no seu conjunto de palavras para verificar o significado. E aí eu vou puxar um gancho meio psicológico, professor. Você me diz o que você acha. Às vezes, a pessoa não é entendida. A forma de falar enrolado, utilizando palavras, sejam rebuscadas e anacrônicas, sejam palavras que não são adequadas para aquele contexto. Às vezes eu estou conversando contigo, você não entende o que eu estou falando, só que tá bom, beleza, bacana, né? E dizem que a pior coisa é quando você fica balançando a cabeça e falando assim, é sério, é sério, é sério. E a pessoa não para de falar, né? Então, porque você às vezes não tem compromisso de prestar atenção no que eu estou falando e responder. Mas o pobre do chat GPT, da inteligência artificial, ela tem de prestar atenção no que você está falando. E aí ela não compreende. Então tem gente que tem um problema de escrita, um problema de fala na colocação das palavras, na utilização do nosso vernáculo, do nosso português. E o chat GPT ele só acentua. Né? Ele só acentua esse problema. O segundo ponto, e que aí eu vou passar para a professora, é o raciocínio lógico. É incrível, é incrível. Tanto no serviço público, grande secretário de governo de Guaratinguetá, o amigo Guilherme Nogueira entrou aí, grande abraço, de São Frei Galvão, tanto no serviço público, professora, quanto os advogados também. Eu fiquei muito tempo acumulando a área administrativa e a cartorial, de apoio ao controle externo. É incrível, assim, isso que você valoriza, o professor Jacobi valoriza, é difícil você encontrar numa peça, né? Eu tenho um raciocínio lógico concatenado que eu expus ali expus, desenvolvi, e ele tá tem um desencadeamento causa-efeito, né? E lá nos pedidos está a conclusão de tudo isso. As pessoas têm grande dificuldade em raciocínio lógico. E às vezes eu sou chato, né? Porque eu não sei se vocês já se pegaram, às vezes acontece até no relacionamento, né, da pessoa. A pessoa tá lá falando, e aí você se pergunta assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? O que tem a ver o aumento do dólar com o fato de eu não ir para Bangu no final de semana? Né? O que liga? Qual o nexo de causalidade entre uma coisa e outra? E o chat GPT, a inteligência artificial, ele veio mostrar isso. Que a gente precisa melhorar também o raciocínio lógico. Por quê? Porque quando você vai ver o seu texto, ele não tem raciocínio lógico. Né? Aí junta o quê? O Ctrl-C e Ctrl-V. Né? Faz aquela peça enorme, no copia e cola, só que ali ninguém lê mesmo, que o juiz não lê, o pessoal não lê, nem a pessoa que fez leu, não tem nada a ver, e no final fica aquela coisa horrorosa. Professora, minha pergunta para ti é o seguinte: você acha que a inteligência artificial, ela vai, segundo as pessoas falam, ela vai emburrecer as pessoas ou ela vai deixar as pessoas, vai obrigar as pessoas
a desenvolver essas duas capacidades? Ou uma terceira resposta? Eu acho que é a segunda, veja. Como você bem colocou, eu ouvi certa vez falando o seguinte, principalmente para os advogados, né, para aquelas profissões de massa, vai roubar minha profissão, chat GPT, inteligência artificial e tal. E, na verdade, vai exigir o que você trouxe, é um conhecimento mais especializado. O trivial, de fato, o chat GPT vai saber fazer, mas as provocações, que aí acho que entra bem essa parte da compreensão lógica, se você não sabe fazer, ele vai te entregar aquele modelo padrão, né? A gente fez algumas experiências juntos e a gente vai ver isso no curso que você vai ensinar a gente, de fazer o ETP. Faça um ETP sobre isso. Mas se você não souber trazer as peculiaridades daquele caso, se você não souber fazer as perguntas certas, né, como você fala, conversar com o chat GPT, ele vai trazer o modelão padrão. Aquele conhecimento raso, o básico do básico. Então, você tem que ir conversando com ele, provocando. E você só consegue fazer isso se você tem conhecimento. Então, por isso, eu vi, tinha algumas umas dúvidas lá no nosso post do curso. Mas você vai falar do chat GPT? Não, vai falar do chat GPT com os fundamentos dos instrumentos do planejamento. Então, porque você colocar o ChatGPT, faça uma petição. Eu sempre brinco com ele, responda, faça uma defesa disso. Ele traz uma defesa, de certa forma, estruturada, mas ele não vai trazer essa compreensão técnica que aí vai ficar a nosso cargo. Eu acho que ele vai tirar da gente aquele trabalho maçante. Então, eu acho que ele vem, na verdade, para somar muito, né? Ele tira o trabalho maçante da gente, mas ele exige uma capacidade elevadíssima técnica de você poder conjecturar as ideias, você poder fazer essas provocações e construir o que nenhuma inteligência vai tirar da gente, que é realmente essa capacidade de raciocínio. Então, aquelas pessoas que são rasas no conhecimento, de fato, elas têm que estar preocupadas com a inteligência artificial, né? Agora, aquelas pessoas que vão utilizar para poupar o tempo delas em escrita, enfim, em escrita trivial, isso vai somar, vai fazer com que a sua produtividade, olha, dispare, você tenha muito mais tempo para ir para a pipa, curtir suas férias, né? Ter mais tranquilidade para você poder focar no que é importante. Porque é isso, a gente tem que usar a tecnologia, seja a inteligência artificial, a automação, para a gente focar no que é importante, que é a nossa capacidade intelectual, Pois né? é, assim, Então, a capacidade de produção, ela é gigante com a inteligência artificial. Eu não posso deixar de comparar, não com o computador, nem com a invenção da internet, mas com a revolução industrial, né? Simplesmente uma pessoa consegue fazer, operando a máquina, consegue produzir em uma escala industrial aí infinitamente mais, né? o professor Janderson usa, assim, dando já outros spoilers, não sei se você vai falar no curso, mas uma ferramenta que a gente gosta de usar também é até de criação de slides de apresentação. Veja, a parte técnica fica com a gente, mas a gente gastava um tempão, lembra, na faculdade, na escola, para colorir o nosso PowerPoint. Hoje você já tem uma inteligência artificial que ela faz para você sua apresentação. Então você consegue focar no que é importante, que é o conteúdo, e não ficar arrumando texto, colocando imagem. É, eu fiquei encantada com a palestra do professor que ele deu para gente, né, que ele explica essas questões e usa inteligência artificial para imagem também. Então, a gente tem um problema crônico no Brasil e tem gente que se vale disso até para ganhar dinheiro, que é o uso de imagens indevidas. Então, né, você tem imagens com direitos autorais, etc. E se gastava muito tempo para fazer uma imagem específica. Hoje em dia você pode ter inteligência artificial do seu lado, né? Então, que eu lembrei quando você estava falando da Revolução Industrial da sua apresentação. Eu Fantástico. vou entrar diante dessa provocação, como diria o meu amigo Márcio Gabriel, conversar com pessoas inteligentes de fato é desgastante porque a gente vai sendo instigado a falar, né? Tem um artigo que eu publiquei bem no comecinho, assim que o ChatGPT foi lançado, e a professora
professora já viu que eu tenho de vez em quando eu quero me divertir escrevendo e faço umas misturas loucas aí. O nome do artigo é ChatGPT, Dorian Gray, Direito e Administração Pública. Caramba! Vou pesquisar, gente. A gente já vai postar aqui no Stories para quem quiser também acessar. Se alguém quiser acessar aí, gente, jogar aí no chat. Inclusive, deixa eu falar, hoje vai ter o sorteio de um exemplar um exemplar, meu Deus, minha mente hoje realmente está cansada, de uma vaga no nosso curso presencial, fase de planejamento, aqui em Natal. Vamos sortear na live. E como é que você participa do sorteio? Você vai ter que entrar no grupo do WhatsApp, cujo link está nos stories permanentes. Aí o link vai ser enviado lá no grupo do WhatsApp, tá? Só que para você ganhar, você tem que estar online na live. Eu vou fazer o sorteio aqui e vou ler o nome. Se a pessoa não falar, tô aqui, vai pro próximo, tá? Então você fica aí na live, só sai para ir lá entrar no grupo do WhatsApp, né? E depois voltar para a live. Porque se não tiver na live, vai perder o sorteio, tá bom? Mas voltando, eu coloquei lá esse artigo, professora, do Dorian Gray, né? E fiz uma comparação com um prefácio. O livro é extraordinário, né? O Retrato de Dorian Gray o único romance do Oscar Wilde, é extraordinário. Mas eu acho, com toda a singeleza da minha crítica, eu acho o prefácio melhor que o livro, ainda, né? Olha o que ele fala no prefácio, professor. Oscar Wilde diz o seguinte: a arte é inútil. A arte é inútil. Quem está nos assistindo agora, quem está nos vendo, como assim a arte é inútil? A arte é inútil no sentido literal. Olha a nossa conversa inicial do ministro Aires Brito, né? Uhum. A arte ela não tem uma utilidade no sentido prático de desenvolver na física alguma coisa, né? Então eu utilizo esse copo para beber água. Eu utilizo essa caneta para escrever. Mas eu estou ali com a réplica de um Monet. Réplica porque, né, a gente nós somos aqui, caso pobre. Mas do ponto de vista da utilidade, para que serve aquele Monet? Para enfeitar. Mas qual a utilidade prática do enfeitar? Não tem. Não é útil no sentido laboral, no sentido industrial, no sentido das coisas, né? Aí ele diz, a arte é inútil. A arte é inútil. Aí eu faço essa correlação, professor, e ele diz, as coisas belas da vida são inúteis como um todo. E eu faço essa correlação para dizer o seguinte, tudo que for útil do ponto de vista literal, ele vai ser substituído, ou quase tudo vai ser substituído pela máquina. Tá? Da mesma forma que o tecer lá das roupas, ele foi substituído pela máquina, a nossa utilidade humana de concatenação de ideias, não de criação de ideias, mas de concatenação e distribuição de ideias escritas, toda essa parte utilitária, no sentido literal, ela vai ser substituída pela inteligência artificial. O que ela não vai ser? Eu sei que é muito profundo, né, esse raciocínio, mas a parte, entre aspas, inútil, o belo da vida, a arte, ela não vai ser substituída, porque não tem como um algoritmo matemático fazer algo que é íncito, que é próprio da natureza humana. A IA, ela pesca de uma fonte do que já existe. Né? Aí agora eu vou contradizer o que eu acabei de dizer. Só que pode ser que eu faça o seguinte, que eu monte na IA como se fosse um cavalo e com ela crie arte. Né? Por quê? Porque eu consigo, no meu prompt, colocar um raciocínio novo. Imagine, professora Ana Luísa, se você quiser que ela construa uma tese jurídica nova, ela não vai construir. Porque não tem.
Agora, se você arquetipar a tese jurídica e entregar para a IA elaborar, ela vai fazer a tese nova. Mas, na verdade, quem fez foi você. Né? Então, gente, não se preocupem. Todo mundo diz, as atividades simples serão substituídas. Não. As atividades úteis, no sentido literal, serão substituídas. Né? Mas tem coisa que não vai ser substituída. Que não vai ser substituída. Vai precisar de você. Porque tem essa briga agora dos artistas, professora. Falou da imagem. Eu sempre faço tráfego pago, né, dos posts, e tem um post meu com imagens minhas criadas por IAs, eu sempre dá polêmica, o pessoal vem me xingar lá, os haters, porque dizem o seguinte, a IA tá roubando o trabalho dos artistas. Né? Olha o link que eu vou fazer agora e vou chegar lá na licitação. A IA não tá roubando o trabalho dos artistas, porque ela não cria arte, né? Ela não cria. O que ela pode fazer é o seguinte: copiar. Grande professor Murilo Jacobi, grande mestre, um abraço, entrou na live. Realmente a live tá nada como ter a professora Ana Luísa aqui, né? Mas continuando a linha de raciocínio do artista, né? O que a IA faz é concatenar uma série de ideias que já existem. Mas, professora, todo mundo diz que é arte, né? Eu estava num grupo do WhatsApp uma vez, lá em Salvador, minha terra querida. Grande abraço, professor Murilo. Minha terra querida. E deu uma briga, professora, porque lá tem o MAN, né, Museu de Arte Moderna, e essa discussão não é sobre arte, tá, gente? A gente vai chegar em licitação. E alguém falou o seguinte, eu também não tenho condições de debater sobre arte, não entendo nada. Mas alguém falou o seguinte, olha, vocês não me chamem para essas, porque baiano é escrachado, daí você me tira, né? Vocês não me chamem para essas exposições de foto preto e branco dizendo que é arte, mais o que fazer, essa porcaria, não sei o quê. Só que o dono da mostra, o autor da mostra, estava no grupo. Gente. Mas o rapaz cansou de se desculpar, mas não teve jeito, né? Não teve jeito. E será que, assim, a fotografia é uma arte, né? Mas, assim, tudo que dizem que é arte, será que é arte? Ou a pessoa só copiou as coisas, às vezes de uma maneira sem muito aprofundamento, sem muita técnica, sem muito de si, de colocar de si na coisa, né? Então, a inteligência artificial nas contratações públicas é a mesma coisa, tá? A pessoa colocou o ETP, fez o estudo técnico preliminar aqui na IA, saiu extremamente genérico. Olha, será que está muito diferente, professora, de muitos ETPs por aí? Na famosa técnica francesa, le Ctrl-C, le Ctrl-V. Eu fico pensando assim, e o modelo? Que tanta gente critica, modelo é ruim, não adapta modelo. É na mesma linha. Você pode usar para o bem ou para o mal. Pois é, então assim, vai ter muito texto, vai ter muito documento mal elaborado agora com a IA. Gente, o preguiçoso, ele é preguiçoso em qualquer era da tecnologia. Sim, A diferença exatamente. que ele fazia com o modelo, né, que não tinha nada a ver, e agora vai fazer com a IA, né? Um outro ponto, professor, para a gente ir na parte principal, tem que segurar o povo aqui na live, né? Para a gente chegar na parte principal, que é como proteger o seu CPF. A professora Ana Luísa vai dar duas dicas. Aí, outro ponto que eu pensei aqui da sua fala é em relação ao excesso de informação. A gente vive nessa era um tempo único em que toda a produção de conhecimento humana está na palma das nossas mãos. Né? Toda a produção. Vocês já pararam para pensar, gente? A biblioteca de Alexandria, que pegou fogo, ela não tinha um centésimo, um vigésimo, um centagésimo da produção que vocês têm na palma da mão de vocês, né? No entanto, nós temos que discutir hoje se a Terra é plana ou se é redonda.
né? Então, assim, É, hoje não tem falta de informação, tem excesso de informação. E a inteligência artificial em licitações, ela vai ter esse problema do excesso de informação, professora. Por que, que a IA é genérica? Ela dá um texto genérico da licitação, porque falta informação, às vezes falta informação contextual do ser humano, que eu chamo de sincronização, falta de sincronização, às vezes falta curadoria de conteúdo, né? sim. Curadoria de conteúdo, ela tem muita coisa, mas o ser humano ele tem que vir tirar, como se fosse uma carne, né? Limpar a carne ali, deixar só o filé para a IA processar, né? É verdade. Professora, por exemplo, na sua atividade na advocacia, você se depara com esse fenômeno do excesso de informação, por exemplo, na construção de uma peça, com certeza você deve revisar, né, o trabalho dos jovens advogados aí do escritório. Você acha que... E aí, pode falar da sua experiência de IA, mas de ser humanos. Você acha que as pessoas lidam bem com excesso de informação? Que elas têm problema de falta de informação ou de excesso, elas não sabem tratar? É, com certeza de excesso, né? Hoje em dia é completamente diferente de antigamente, que a gente sentava na biblioteca, pegava o livro, estudava. A nossa advocacia, então, já fazendo uma jabá, ela é muito especializada, né? Então, a gente sempre busca essa fundamentação ainda nos livros e tudo, mas de fato, hoje em dia você coloca busca a informação na rede de computadores, mundial de computadores, bota lá e aparece vários especialistas, né? E a gente que tem nossos grupos de professores, a gente costuma brincar, né, com algumas situações de que a pessoa não usou da técnica, as próprias fake news a gente vê, né, essas informações, esses dados que são tirados do além. Aliás, o ChatGPT é ótimo também disso. Mas, e aí, só falar um pouquinho mais do ChatGPT, já existem órgãos do judiciário que estão implementando essas ferramentas de controle do ChatGPT, inclusive em relação a julgados que são colocados na acórdãos do TCU, né? Quando eu fui lá no escritório, eu falei, gente, a habilidade do ChatGPT de criar acórdãos é incrível. Você fala assim, ChatGPT, me traga um acórdão sobre Inventa, tal coisa. Ele traz, fantástico. Você vai lá, não tem nada a ver. Então, o que a gente tenta fazer? É mostrar que a nossa informação é o cuidado, é o que você falou, garimpar, a curadoria, né? Você falou curadoria, não garimpar, porque dei uma esculachada aqui na palavra. Mas mostrar a precisão da informação. Então, tipo, nas nossas peças, como é que a gente faz? Hoje, a gente passou a fazer, né, recentemente, justamente por isso. A gente coloca o hiperlink, da onde a gente tirou a informação para facilitar o jogador. Então, ó, eu tirei do acórdão tal vídeo, você consegue acessar o acórdão, né? Se você quiser conferir. As informações que são passadas, né, de artigos, bem na linha acadêmica. Esse artigo, qual é o fundamento dele? Qual é a referência dele? A pessoa é um artigo opinativo ou não? Ele utilizou, né, de dados efetivamente confiáveis. E aí, eu estava conversando com o nosso querido amigo Léo Ladeira, e ele falou assim, uma dica que ele dá, né, ele da TI, para quem não conhece, trabalha, é o portal de compras, ele fala assim, olha, uma dica que eu dou para você verificar se a informação é precisa é que a informação real e técnica, ela é cara, ela não é barata. boa, Então, assim, boa. o nosso meio, o meu meio, o seu meio, a gente não precisa ser o primeiro a divulgar no Instagram que sai um acórdão no TCU, que sai uma norma. A gente não é jornalista. Agora, a partir do momento que a gente tem o cuidado de explicar, então, peraí, eu não taco lá o acordo do TCU, acabou de sair, foi publicado, a gente lê o Diário Oficial todos os dias, lê as normas todos os dias, faz um informativo. A gente sempre busca, né? Tipo, vamos ler, eu vou entender realmente essa instrução normativa, o que ela está querendo dizer, né? A gente viu alguns casos aí, né? Sai instrução normativa, o pessoal começa a noticiar coisas que basta ler.
Se você lê, você consegue verificar, né? Então, assim, como o que você trouxe, tem muita informação, muita gente não lê, só lê o título da matéria. Tem várias brincadeiras com isso, né? Então, os nossos grupos de WhatsApp, o pessoal não sequer lê o que tá sendo noticiado, e muitas vezes o que está sendo noticiado por um jornalista altamente capaz no trabalho dele, mas que não detém o nosso conhecimento do direito. Então, às vezes, ele pode confundir palavras que não são fáceis. A gente que trabalha com licitação sabe disso. Confundir o que é uma adjudicação, o que é uma homologação, quem que anulou o processo, e aí noticia uma coisa que vira algo enorme, que, na verdade, se você lê a decisão, você vai conseguir compreender. Então, é assim, checar informações. E aí, até eu te devolvendo a pergunta de tipo, como que a gente pode fazer assim, na utilização de políticas de uso do chat GPT, exatamente nos órgãos e aí para a gente na esfera privada, de você colocar algumas regras para utilizar, né? Então, checar as informações. Sempre que o chat GPT me traz informações, eu pergunto de onde ele tirou isso, eu vou lá, vejo se é isso mesmo, né? Vejo se aquela pessoa que trouxe a informação é confiável. Infelizmente, é assim que tem que caminhar. E acho que isso faz parte. Se antes a gente tinha livros, agora a gente tem que checar as informações que estão, né, ao nosso dispor, as várias. Perfeito, professora. Muito, muito interessante. Eu peço desculpa, estava lançando aqui o link do sorteio no grupo do WhatsApp. Então, você que está aqui na live, você vai concorrer a uma vaga do nosso curso em Natal. O que você precisa fazer? Você precisa entrar no nosso grupo do WhatsApp, o Licinautas. O link ele está aqui nos stories permanentes do meu perfil. Você entra lá, clica no link lá do formulário, preenche o formulário e volta para a live. Porque nós só vai ganhar ao ser sorteado, só vai ficar com a vaga quem estiver online e mandar uma mensagem. Sou eu, estou aqui. Tá bom? Justo. Então o link foi enviado aqui. Professora, essa parte da fidedignidade das informações, ela é muito interessante, mas eu volto até, antes de falar em fidedignidade, a gente tem que pensar em quem que está dominando o processo, né? Porque eu sou servidor, eu vou elaborar o ETP e o TR. A primeira coisa que eu tenho que ter é o domínio do processo de trabalho, o domínio da legislação, né? A partir daí eu consigo pautar o trabalho da inteligência artificial. Querida Nayane entrou, grande abraço do escritório do professor Jacobi, secretário do professor Jacobi. E, Muito querida, nossa musa fitness, né? nossa atleta. Então, assim, você vai fazer o processo de trabalho, então você sabe o que é um ETP, quais são os elementos do ETP, né? E você tem que fazer um mesmo play para utilizar o ETP. O que é isso, Jandes? Quem cozinha, Muito chique. a pessoa que cozinha para dar certo, para dar um troço que realmente vai fazer uma comida boa, você tem que separar os ingredientes, né? Deixar tudo cortado. A professora Ana Luísa cozinha? Cozinha, mas acho que você é virginiano, porque mulher não cozinha assim, não. Desculpa, tô sendo sexista aqui. Aí a gente cozinha e tu vai lavando roupa, fazendo não sei o quê. Não, eu decoro horrores também, cozinhando. Não, Não, mas eu acho maravilhoso quando a gente separa de fato, realmente. Você tá não, corretíssimo. porque aí Fica. passa do ponto a carne, você não tem um negócio para jogar lá, né? Se for para fazer uma comida rápida, assim, tudo bem. Agora, se aquela comida para agradar, aquele negócio assim, mais para impressionar, você precisa fazer tudo Separar de. no momento certo, quem cozinha sabe. Eu falei para a professora Maria Silvia que utilizar a IA é igual a cozinhar. Ela falou, então danou-se, porque eu não sei cozinhar até hoje. Então, assim, você tem que ter separado lá as informações do seu DFD, a eventual legislação que você vai utilizar,
né? Para você poder... O meu livro, ele traz os prompts ali, mas já com algum conteúdo, mas ali é o ponto inicial, né? Então, você vai fazer lá. Primeira coisa que você vai utilizar é a técnica do haja como. Vai pedir para a IA agir como determinada pessoa, como um servidor, de acordo com a Lei 1433, etc. Aí depois você vai para a fundamentação da contratação. Ora, você tem que ter o domínio, que a gente faz de forma segmentada, né? Uma técnica de segmentação estruturada que eu vou ensinar lá no curso. Você tem que ter o domínio da fundamentação, porque se o chat GPT ele alucinar, você tem que ter o artigo da lei que trata da fundamentação da contratação lá, artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1, você tem que ter o regulamento ali para você ensinar a IA e falar, olha, refaça e observe que o artigo tal faz tal coisa. Né? Você tem que ter, e isso é um trabalho de quem tem domínio na fase de contratação. Né? Agora, a IA manda um troço que não serve para nada, que não quer dizer nada com nada, ninguém sabe para que serve. Né? E a pessoa não sabe o que fazer, porque ela não saberia fazer sem a IA. Documento. A verdade é essa. Professora, eu sei que a senhora tem um compromisso mais tarde, daqui a pouco, meu celular. Hoje tudo que você imaginar de efeitos técnicos está dando errado, né? O negócio avisou que está descarregando, não trouxe o carregador, mas tá bom. Tá. Eu vou pedir. Lavínia, você pega o carregador do notebook, acho que está bem do ladinho ali. Lavínia está na outra sala, mas ela está nos assistindo na live. Né? Depois o pessoal vai cortar isso para o Instagram. eu acho que eu coloquei aqui o carregador. Mas, professora, aproveitando esses minutos, deixando um pouquinho de lado da inteligência artificial, no nosso curso a gente vai ter, primeiro, uma novidade. Né? Nos cursos anteriores, no meu livro, eu não indicava a utilização da IA em todos os elementos dos artefatos. Nesse ano, agora, há 2 semanas, eu cheguei à conclusão de que já dá de uma maneira segura para fazer todos os elementos o DFD, se você quiser utilizar, eu acho realmente o DFD muito simples. Mas você pode utilizar o ETP, todos os elementos, seja para construir, seja para confirmar ou validar informações vindas de outro lugar, né? Por exemplo, a pesquisa de preço, ele serve para validar a tua pesquisa de preço. Do termo de referência e o mapa de risco. O mapa de risco com a IA, assim, é um troço extraordinário. Assim, é feito em segundos, né? Então, a gente vai ter 16 horas nesse curso, a gente vai ter 16 horas trabalhando especificamente com a construção. Cada aluno vai construir os seus documentos, tá? Então, tem 50 alunos na turma. Nós terminamos o curso com 51 documentos completos da fase de planejamento, o meu e o dos alunos. Objetos diferentes. Porque aí cada um vai fazendo. Se você seguir o roteiro básico, é simples, né? Ali já não tem segredo. O curso é para dar errado. É para você saber o que você tem que fazer diferente para você conseguir lidar com as várias situações. Mas nós teremos essa ocasião privilegiada de ter a professora Ana Luísa nas 4 primeiras horas do curso. Né? Privilegiada mesmo, eu estarei lá com o meu caderninho, com a minha caneta aqui, anotando as dicas do macroprocesso de trabalho e, principalmente, dicas de alguém garibado, sócia, diretora da Jacobi Fernandes Advogados, que vai nos dizer o seguinte: como que você sai da área de contratação? Espero que demore muito, né? Eu sempre digo, pai, e já faço oração, todos que estão nessa live, pai, se existir reencarnação e o Senhor nos der 10 vidas, que as 10 sejam trabalhando com licitação, pai. A mim e a todas essas pessoas que nos veem aqui, a professora Ana Luísa, amém. É muito pouquinho.
que é muito divertido. Professora Ana Luísa, você sabe qual que é o lugar mais triste do mundo? Os Ah, licenciados em sinal, você sabe. Qual que é o lugar hum, mais triste do mundo? o mais triste do mundo, onde não tem Agora, licitação, norte, justamente porque não tem licitação, né? Que lugar... só mandam e pronto. É por aí. Não, é porque não tem mercado É, privado, né? Como contratar. justo. Não deve ser um lugar... Gente. Mas, professora, Não, eu falo que é um ato de coragem que vocês têm de serem realmente, de trabalharem com licitação. não, eu trabalhei a vida toda como gestor, né? Agora eu estou na consultoria Sim, jurídica, é, cadeira, apoiando, não, apoiando, junto no mesmo barco. Agora é assim, 14133 e manda a assessoria o jurídica. nome dele. Professora, dicas, como que a gente consegue entrar e sair desse processo aí de licitação, principalmente na nova lei de licitações, com o CPF limpinho, sem dor de cabeça, né? Se você tiver dor de cabeça, aí você pode procurar a professora Ana Luísa lá, Isso aí, importantíssimo escritório Jacobi Fernandes, lá no Lago Sul, para conhecer em as mais Brasília. educadas secretárias desse país. O melhor cappuccino de Brasília, né? O professor Jacobi Cara, o melhor cappuccino de Brasília, né? Mas se você não quiser fazer uma visita tão cedo à professora, se você já foi notificado, não tem jeito, tem que ver a professora. Mas para ficar tanto, quais são as dicas, professora, de como preservar o seu CPF? Um petit, né? Um petisquinho aqui do que a gente vai ver no curso. sim. Na verdade, eu queria fazer alguns, já que você trouxe algumas questões, eu fui pensando, né? Primeiro que é, a gente é, defende os servidores públicos, mas a gente sofre com eles. Então, a gente quer que vocês venham lá para a gente pensar em soluções inovadoras para a administração pública, ajudar vocês a fazerem modelagens jurídicas mais complexas. A gente gosta muito disso, né? De inovar, de ajudar a inovar com segurança, de melhorar o país, zelar pelo interesse público. Então, sempre que um servidor chega com uma ação, é muito triste, não é só para ele, né? A gente sente a dor do cliente e nosso objetivo, quando é contratado, é que essa dor passe a ser nossa, que minimamente consiga, o servidor consiga descansar um pouco, né? Pelo menos a parte técnica, ter a certeza de que tem alguém que vai olhar com cuidado os elementos da defesa dele, tá? Então isso é importante porque realmente não é nosso objetivo. Nosso objetivo realmente é a gente ter uma visão muito clara de como que a gente quer contribuir. A gente gosta realmente de ajudar é, nessa vertente. Mas respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que vai ser muito legal a gente fazer o curso juntos, né? Vai ser a minha primeira vez com o professor Janus, que ele sabe que eu sou fã dele. Porque a gente vai conseguir atrelar esses dois lados, né? E eu acho que isso é sempre bem-vindo para o servidor. E aí, indo então para a resposta. Eu cresci ouvindo duas palavras do meu pai, que chamavam-se motivar e justificar. A 14133, ela tem, eu acho que são 50 remissões à palavra justificar. Então, sempre que for possível, sempre que existe uma margem de discricionalidade para o servidor, né? Existe uma opção, você pode escolher entre uma opção ou outra, você pode escolher exigir um atestado, exigir uma qualificação financeira ou econômica, a própria lei traz isso, justifique, né? Justifique porque que pode ser consórcio, justifique tudo. Eu acho que a lei foi construída de uma forma muito inteligente nesse sentido. E a lei, a gente até conversou, e o professor Janderson, dentro dos seus artigos brilhantes, ele tem um artigo que trata dessa questão, é, desse novo mapa da 14133. Porque, veja, a 14133 ela fala muito sobre segregação de funções. E isso é muito bom, mas isso exige muita responsabilidade. Qual que é a ideia? Antigamente, a gente tem muitos clientes, né, que trabalharam dessa forma, o pregoeiro era responsável, era imputada a responsabilidade por direcionamento na licitação. O dirigente máximo, ele era responsabilizado por pesquisa de preços. Então, isso lá atrás, o Janderson não estava no TCU, que eu sei que. E eu, apesar dele ter entrado muito novo, e existia essa ideia, né, de que Foi a Barça, a professora. mas assim, não foi eu que comprei, não, foi meu pai.
Mas essa ideia de que o professor Jean Bosco traz no artigo da teoria do domínio do fato, né? Ah, eu sou dirigente, eu tenho que saber de tudo que está acontecendo. E a realidade não é essa. A gente tem muita coisa para fazer, né? Os órgãos, os agentes políticos têm outras funções, outras atividades. O agente da contratação tem um monte de contratação para tocar. Então, essa definição mais clara do papel de cada um, né? A gente tem lá no 179 o papel 117 é o papel da fiscalização, a gente tem lá a fase preparatória, enfim, é tudo mais bem dividido e mais claro. E aí o que o professor Janderson trouxe, ó, você tem que tem que ter o conhecimento do que você está fazendo, né? De quais são as suas atribuições. Qual é a sua função? Aqui que você se propõe? O que a gente da contratação tem que fazer? Né? Tem que impulsionar o processo. O que significa isso? Então, conhecer bem suas atividades. É o que o professor Janderson falou. Vamos fazer o mise en place. Então, peraí, eu vou começar a mexer com o processo licitatório. Então, vamos lá. O que eu tenho que separar? Né? Quais são os ingredientes que eu tenho que colocar? Então, compreendendo isso, você consegue fazer o processo corretamente, obviamente com o uso do chat GPT, da inteligência artificial e da doutrina. O professor é muito modesto, porque o livro dele, ele traz a parte teórica muito bem fundamentada, citando nossos outros professores também de renome, o professor Rony Charles, nosso amigo. Então, ele é completo por isso, porque de verdade, assim, eu acho que o seu livro ele consegue equilibrar a prática com a teoria, que são fundamentais, né? Olha como tudo tá ligado. Se você usa a teoria com a prática, a fidelidade dessas informações ela é muito maior, né? Sim, sim. Enfim. E você tem muito embusteiro hoje, né? Gente, eu não resisto à oportunidade de falar mal do picareta. Tem muito embusteiro hoje. Eu fico pensando assim, o gestor vai contratar uma consultoria, ou vai contratar um curso, e todo mundo dá curso e consultoria de tudo, né? O que nasceu com essa Lei 14.133, o que nasceu de professor e de especialista de licitações e contratos, por exemplo, na advocacia, a gente sabe, o escritório de Jacobi Fernandes, ele está aí desde que o professor Jacobi, que não sei, o pessoal mais jovem, o professor Jacobi era conselheiro do Tribunal de Contas do DF, e ele saiu do Tribunal de Contas e montou o escritório, né? E a gente tem outros escritórios conceituados que trabalham com licitações e contratos há muito tempo. O que eu tenho observado? Não tem nenhum problema aumentar o mercado, só que as pessoas tem muita gente que não tem noção do que está fazendo, seja na área de aula, seja na área de advocacia, vai trazer um prejuízo enorme para os clientes. Por quê? Porque fizeram a capa antes da essência, né? Só a teoria não basta. Eu estava falando com alguém esses dias, acho que uma dessas lives aí, gravação, só a teoria não basta, porque, lembrei, tá numa reunião com um Tribunal de Contas de um estado, porque a teoria, às vezes você entrega a teoria para o professor, para o aluno, para o servidor público, e ele não consegue sorver, pegar isso aqui e aplicar, né? Só a prática o aluno já sabe, porque ele já trabalha com licitações. Aí, às vezes, a pessoa tem uma dúvida mais profunda, né? Falta teoria atrás para embasar, né? Exatamente. Coisa, mas não tem pé nem cabeça, né? E o que a professora está nos dizendo, se eu compreendi bem, é que você que está nos assistindo agora e que vai participar do nosso sorteio já já, aquela história de que, mas eu não sou ordenador de despesa, não fui eu que autorizei a compra. Aquilo ali é demodê, aquilo ali é cafona, já foi. Né? O professor está nos dizendo o seguinte: eu não sou ordenador de despesa, mas eu elaborei o ETP, eu elaborei o termo de referência. Professora Anastácia, grande abraço. Quem vai sobrar? O equívoco da contratação se deu no ETP e no termo de referência, né? Que causou prejuízo, etc. Não é o ordenador de despesa mais que vai responder sozinho. É muito mais fácil hoje, na compreensão atual de responsabilização, você que elaborou o ETP e o TR se dá mal sozinho do ser responsabilizado, eu aqui também, né? Ser responsabilizado sozinho do que o ordenador de
despesa sozinho. Né? É isso, professora? É isso mesmo. O que, mas em compensação, você não vai ser responsabilizado lá na frente por análise de proposta. Entendeu? É o ganha-pede, é mais responsabilidade na sua área, por isso é de segregação de função. Isso já tinha lá no Decreto-Lei 200, né? De delegação por competência, segregação de função. Isso é essencial, quem trabalha com administração sabe tanto que isso é importante. Eu tenho que conhecer bem as minhas responsabilidades, e que puxa para o compliance. Compliance também envolve isso, governança. Tá tudo interligado. A ideia é assim, eu tenho que ter o conhecimento na minha área. Não adianta eu querer me aventurar na parte técnica de um ETP na área de saúde. Eu tenho que entender cada um no seu quadrado. Acho que você coloca um pouco disso no seu artigo. Acho que você usou uma outra expressão aqui muito boa. Dai a César o que é de César. Dá César o que é de César, né? É. O pessoal tá. Eu sempre gosto de explicar esses conceitos jurídicos, porque quem trabalha com licitações de contratos, em regra, não é todo mundo não, Uhum. mas em regra, são pessoas muito dedicadas, É verdade. estudiosas e inteligentes. Né? Então, assim, até que não é da área, professor Rafael, um abraço, até que não é da área, basta a gente explicar de uma forma mais singela e todo mundo consegue entender. O que é a teoria do domínio do fato? Ela veio lá do direito penal, né? E essa teoria ela é utilizada para responsabilizar, para imputar culpa ao autor, à pessoa que não executou diretamente o ato. Então, por exemplo, o que acontecia muito antigamente? Quem fez a pesquisa de preço não foi o ordenador de despesa. Né? Como então que eu vou condenar o ordenador de despesa por uma pesquisa de preço mal feita? Se utilizava da teoria do domínio do fato. Ora, o ordenador de despesa ele não fez a pesquisa de preço, mas ele tem o domínio sobre aquela cena. Alguém que fez a pesquisa de preço, ela fez daquela forma porque o ordenador de despesa assim determinou. Então, o ordenador de despesa ele tinha o domínio de tudo que acontecia. E aquele agente era só um longa-manos, né? Extensão Uhum. da mão do ordenador de despesa. Só que foi evoluindo a jurisprudência dos tribunais de contas e dos tribunais do judiciário também, Verdade. e até, professora, para acompanhar a evolução e a complexidade da área administrativa. Porque hoje você não tem mais aquela quantidade de pessoas limitada que você tinha antigamente, né? Cada um faz uma parte. Mesmo nos municípios pequenos, a gente sabe que tem poucos servidores, mas não é o secretário que vai Sim. fazer lá isso. Ele não, às vezes é em outro prédio, ele não sabe nem o que está acontecendo, né? Então agora quem vai rodar, meu amigo, muito provavelmente é quem fez a pesquisa de preço, tá? Porque você tem que se responsabilizar, você tem que saber o que você está fazendo. Mas a gente não pode encerrar a live desse jeito. Não vai Tem uma boa ter, notícia. Tem uma excelente notícia, né, que a 14133 ela traz. Ela traz que você bem colocou. Eu realmente acredito e pela nossa vivência em sala de aula que a maior parte dos servidores públicos que trabalham com licitação não são só corajosos, mas são pessoas corretas que também zelam pelo interesse público. Então, a lei trouxe uma questão que é muito positiva, reforçando a LINDB, que é a questão de que as falhas, as impropriedades formais, as falhas que não são algo como erro grosseiro, enfim, dolo, algo do tipo, que foi isso, não teve uma intenção de causar aquela irregularidade, elas não devem ser punidas. E é isso que você trouxe, né? A gente vê no escritório, a maior parte dos servidores que vem com o ofíciozinho dos tribunais de contas muito, muito simpáticos, né? Porque sempre pague o valor de tantos milhões, ou aí a pessoa já desmaiou, ela não consegue, não chegou até o final, ou apresente nas suas alegações de defesa. Mas ela parou naquele grande, valor lá, naquela licitação. Imagina você ter que pagar aquilo, né? grande abraço para a querida Fabi, professora Fabiane lá de Rondônia. É, Professora Ana Luísa, é. se é
eu fiquei uma parte da minha vida expedindo essas Que cruel, citações. gente. Cruel. Por que que não começa primeiro apresentando? Ou, se preferir, recolher aos cofres públicos. Nosso pessoal aqui, nossa, já teve servidor que a esposa viu e falou assim: onde é que tá esse dinheiro? Eu quero saber onde é que tá esse dinheiro que você enfiou. Como assim? Tinha Né? o Nicola Cury, ele foi meu chefe. Hoje ele é secretário de consensualidade do TCU. Ele que criou a secretaria, inclusive. Já ocupou vários cargos, mas ele foi meu chefe direto lá na CSEX Bahia, né? E ele pregava com a gente o seguinte: vocês têm que ter muita responsabilidade. Eu chefiava a área administrativa, com contratações, e a cartorial de apoio ao controle externo. E uma das atribuições era justamente fazer as comunicações. E ele dizia o seguinte: pro probo, pro servidor honesto, chegar uma carta do TCU, do Tribunal de Contas, com essa informação, né? Pague o presente defesa, a pessoa vai ficar assim, porque o picareta é mais um. Exatamente. Então, ele É, tira da gente, professora, muita responsabilidade na hora de expedir a comunicação e tudo. Grande Rafael, um abraço também. E eu me recordo disso. Então, você que está trabalhando aí com contratações públicas, você precisa fugir do erro grosseiro, né? Você exato. precisa do erro grosseiro. Você que trabalha no controle externo, você precisa de formação jurídica de responsabilização. Sim. Eu falo isso em todo canto que eu vou. Contrata aí a professora Ana Luísa, né? Porque a matriz de responsabilização dos tribunais de contas, ela evoluiu muito, É somente verdade. para garantir meu emprego, né? No TCU. Aham. Mas nós temos alguns tribunais de contas dos estados que ainda são deficientes nessa área, né? Tem decisões, às vezes, sem a devida responsabilização. E você, servidor, você vai fugir no Tribunal de Contas judicialmente, você vai escapar quando não for erro grosseiro, você vai de uma forma ou de outra escapar do problema. Agora, se você trabalha com contratação pública, principalmente utilizando a inteligência artificial, o erro grosseiro, ele não dá. Né? O que é o erro grosseiro? A professora quer falar sobre o que é erro grosseiro? Já acabou o tempo da live. Não, eu tenho tempo, 7h30 que eu tenho a aula. A ideia do erro grosseiro aí é essa, né? O Tribunal de Contas utiliza a ideia do homem médio. Isso é, se, o que que um homem médio naquela função ele deveria saber para poder desempenhar suas atividades. Mas aí, criticando o Tribunal de Contas, que eu acho fantástico, e realmente essa parte de individualização da Estou de conduta. férias. É, Fala mal, eu estou de pode férias. falar mais? Também. Eles acabaram, tem um estudo bem bacana que fala sobre isso, eles acabaram tipificando algumas condutas no campo abstrato como erro grosseiro. Então, deixou de fazer pesquisa de preços, erro grosseiro. E, na verdade, o que a lei manda é que você analise as circunstâncias do caso concreto. Então, os obstáculos daquele servidor, as políticas públicas que ele tinha que implementar, está lá no artigo 22 da LINDB, que é fantástico. Você tem que analisar, é um elemento subjetivo você verificar a conduta daquele servidor. Então, você tem que analisar. Ele tinha condições, né? Dentro o volume de informações, dos prazos, o que o ordenador de despesas, né, a autoridade máxima estava demandando dele, ele tinha condições de fazê-lo daquela forma? É essa ideia que a gente defende. Né? Então, para configurar o erro grosseiro, a gente entende que você tem que analisar essas características. Ele tinha condições, tinha capacitação para fazê-lo, e aí, só mais duas questões em relação Fica à à sua vontade. fala. O, um dos artigos que eu acho mais legais, além daquele da defesa do servidor, é o das linhas de defesa, quando ele fala, lá, deixa eu ver aqui, deixa eu colar, o 169, ele fala sobre que quando os integrantes das linhas de defesa, isso é tanto controle interno, Tribunal de Contas, eles
constatarem, ou os próprios servidores constatarem impropriedades formais, eles vão adotar medidas para saneá-las, mitigar aquele risco, evitar que ele ocorra novamente, e preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis. Então, olha que bacana. Eu verifiquei com a gente que cometeu uma impropriedade formal e deixou de observar alguma coisa pequena, né, no ETP, faltou alguma informação. Eu vou lá e o tribunal, o TCU tem feito isso, ou primeiro ouvir o agente, né, ouvir o órgão, e depois ajudar com a ideia de você melhorar os controles, ou propor para que o órgão melhore os controles para que isso não volte a acontecer. Então, inclusive capacitando então o agente público. E isso realmente é o caminho, é a capacitação. Não adianta você imputar um débito para um servidor que não sabia o que ele estava fazendo. Ele tem que ser capacitado, né? Inclusive, a responsabilização do gestor, até pela teoria do domínio do fato, pode se fortalecer na aplicação do caso concreto, a teoria do domínio do fato, e punir o gestor e não o servidor a falta de capacitação. Né? Imagine um caso concreto. O servidor ele não tinha nenhuma capacitação para atuar aquela atividade. Naquela atividade, faltou gestão por competência da gestão. A responsabilidade de capacitação. Então, isso aumenta lá na balança a possibilidade de sancionamento do gestor. A gente teve uma condenação, e assim, vamos falar. Deixa eu puxar um saco um pouquinho da casa a que eu pertenço. Né? O TCU tem aplicado bastante a LIMP. Né? É verdade. Eu sou fominha de acordo. Assim, antes de ficar postando aí, como disse a professora, como eu sou jornalista, antes de ficar postando, saiu não sei o que, eu fico lendo os acordos. E não é ler só os acordos de informativo, não, gente. Tem muito acórdão bom que está passando batido aí, porque não, porque não entrou no informativo. Né? E o que o acórdão fez um dia desse? Puniu o gestor, o gestor da pasta porque escolheu fiscal para fiscalizar obras de engenharia e a pessoa não tinha nenhuma formação nem capacidade para fazer engenharia. Então, isso vai entrar também. Né? A querida Fabi, um abraço, querida Fabi. Ela está falando aí a piada, né? O que é um homem médio? 1,65 para 1,70, né? Sabe que eu faço muita piada com isso com a querida professora Michelle Marie. Né? A gente estava juntas, eu estava aqui no escritório hoje. Estava fazendo uma visita para a gente. Porque ela, esse negócio do homem médio, que trabalhou na AGU muito tempo, né? E ainda trabalha na área de educação. É fantástico. E para quem não sabe, assim, a professora, dentre muitas qualidades, infinitas qualidades que a professora Michelle tem, mas a altura não é uma delas. Né? Então eu pego no a professora. Ela não passaria o nome médio ali, né? Esse conceito de nome médio ele foi importado também do direito penal, né? E no direito já está discutindo, eu digo a gente porque eu tive que estudar uma época aí, mas já está se discutindo outras coisas e no administrativo sancionador a gente está ainda no homem médio. Homem médio, gente, também não é o homem médio da sociedade, não, tá? A situação de um pregoeiro é o pregoeiro médio. Pregoeiro médio, exato. Pregoeiro médio. Minha mãe não sabe que tem que fazer pesquisa de preço, mas era para qualquer pregoeiro saber. Né? Mas, era para qualquer pregoeiro. O que o tribunal, eu vejo, né? Também a gente ama acordos. Ele não já vi, né? Retirar a responsabilidade quando a pessoa entrou no cargo há pouco tempo, quando a pessoa tinha multiplicidade de funções, então desempenhava também um papel político. Existem, né, algumas questões que já estão sendo construídas que são bem bacanas, né? Mas, de fato, essa questão do homem médio, ela é como todo conceito, né? O que é médio? É uma questão de hermenêutica você considerar isso, né? Então, é um médio fluido. É um médio fluido. É um médio fluido. Justo. Os auditores, né, Fabi? Aí a gente tem o problema que eu falei agora há pouco na live, às vezes falta de formação, o pessoal não faz contas.
eu não vou segurar mais a professora Ana Luísa. Professora, se quiser ficar na live com a gente vai fazer o sorteio. Antes, a Lavínia, nossa chefa, vai entrar aí, vai falar sobre o Eu vou ter que sair mesmo. final, né? Desculpa. Então, você fique na live comigo, que a gente vai fazer o sorteio. Mas antes, eu quero agradecer de sobremaneira a professora Ana Luísa nessa elegância, em todos os aspectos. Elegância no falar, elegância no vestir, sobretudo elegância no trato e elegância no conteúdo, né? Olha só, meu Agora, Deus. me permita um elogio, tem uma coisa que me causa uma sincera e profunda admiração, é a sua capacidade de falar algo profundo com a simplicidade e a humildade de quem está entregando um presente. Acho que Olha, que lindo. isso, e aí tenho que falar, né? É um traço do professor Jacobi que a senhora, você, vou chamar de você, que você Claro. entrega o conhecimento, não de uma maneira arrogante, mas de uma maneira como quem está dando um presente. Olha, tá aqui para você. Então, assim, eu sou seu fã, tá? Não à toa, Eu também. você muito gentilmente aceitou ofertar esse curso conosco. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu, E está à disposição aí para fazer as considerações. E para aqueles que já receberam a cartinha, como é que eles fazem para procurá-lo? É muito. Tem uma a Anastácia está aí agora na live. Anastácia, todo mundo tem. Acho que é muito caro. Muito, muito caro. É muito. Dá para pagar? Como é? Ó, como o Léo disse, o conhecimento técnico bom, ele não pode custar barato, né? É Dá barato, trabalho. não. Não, mas a gente Mas está à chega a milhão, disposição. Hã? milhão, a Não, que milhão. isso. Não, e tem essa. Qual que é a questão veja, defender o servidor, você não pode cobrar por porcentagem do débito que que ele entende que não era devido. É, a gente pensa dessa forma, tá? Só se ele roubou, né? Se ele roubou, aí ele tá com Uai, dinheiro. Mas se ele. tá com dinheiro, né? Aí tudo bem. Agora, não, tô brincando, mas a gente busca fazer uma defesa técnica de qualidade, né? Mas a gente é sensível à realidade do cliente e à realidade dos servidores. E eu acho que o nosso grande diferencial é que a gente consegue transitar dos dois lados. A gente sempre coloca para os clientes, a gente não vai induzir o outro lado a fazer algo errado. A gente quer fazer o que é certo, né, nos limites da nossa atuação como advogado, mostrando os erros do processo e contando a versão do nosso cliente de uma forma na linguagem do controle, que eu acho que como a gente fala a mesma linguagem, é muito mais fácil a gente convergir, né? Então, nos procurem, mas é como eu coloquei, espero que nos procurem para essa parte de inovação também, de estar com dificuldade numa licitação. A gente tem o serviço no Instituto Protege de mentoria, que também auxilia os servidores que estão com dúvidas, né, lidando com alguma situação mais complexa. A gente também trabalha nessa parte de assessorar. Lá no artigo 8º, lá para o terceiro, você pode contratar assessoria especializada, né, quando for uma licitação mais complexa, e atuamos com a defesa dos servidores, especialmente em matéria de Tribunal de Contas, né, que é a área que eu me especializei e que eu sou fã. Eu acho que os tribunais de contas têm um papel muito mais importante do que punir servidores, tem um papel essencial em relação a concretizar as políticas públicas. E aí, já caminhando para o meu encerramento, eu queria muito te agradecer, Jamerson, pelo convite. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Eu gostei bastante, né? E foi muito fluido, né? Eu acho que é muito melhor assim. E convidar vocês para o nosso curso. Eu acredito que a gente vai conseguir unir o útil ao agradável. Vai ser muito bom, estou muito animada. Espero vocês. E mandar um grande abraço pro pessoal da Virtu. E é isso, pessoal. Torcendo aí para o sorteio. E quem não for sorteado, conversar com o pessoal que a gente faz condições, né? Vocês fazem condições especiais para esse curso, esse treinamento que vai ser tão importante. Então, um abraço. Tchau, tchau, Gente, gente. Muito obrigada. além da área
curso de IA está muito procurado. Um curso com a professora Ana Luísa é todo bem. Não é todo dia. Vocês não sabem a quantidade de reza que eu tive que fazer para a mulher. Não. É só pedir que eu vou, Jonas. É muito generosa, isso é muito generosa. Professora,